A gente volta fazendo a segunda parte da viagem pela obra do poeta alagoano Jorge de Lima, com auxílio luxuoso do ator Chico de Assis. Ô Chico, aqui a gente conversando, como a gente já prenunciou, o outro aspecto do Jorge, que é o de artista plástico, né? Então, vemos aqui alguns quadros, né, reproduções da obra dele, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra, o que representa a obra de artista plástico, a fase de artista plástico, não sei se foi fase ou se isso acompanhou ele desde sempre, como era o Jorge artista plástico. É um artista respeitável, não é um artista que pode se inserir no mercado como um artista plástico também, ou era só um hobby, como era isso? Pois é, muito interessante essa pergunta, porque isso aconteceu muito depois dele já ser respeitado e conhecido como escritor e como poeta, né? Porque além da poesia, também o Jorge fazia prosa, né? Então outros livros, Guerra Dentro do Beco, Calúnia, enfim. E essa parte como artista plástico, ele começou de uma forma bem amadorística mesmo, entendeu? Então, eu estou falando o que foi me colocado, o que foi me relatado, por uma pessoa que tem muita autoridade em falar isso, que é a própria filha dele, a Insuspeita, essa acompanhou mesmo. A Tereza. E a dona Tereza, só lhe interrompendo outra vez, numa passagem que ela teve comigo, ela falou que às vezes tinha raiva, né? Porque na época das fotomontagens ele chegava com um monte de revista e mandava ela recortar as revistas, olha, recorte isso, e ela ficava horas e horas. Era isso mesmo, ela falou para você? Ela falou, inclusive, tem um fato tão interessante, que talvez eu não tenha relatado assim para ninguém. Que é Maria Tereza Jorge de Lima. Interessante o nome também, Maria Tereza Jorge de Lima. Aí então ele certa feita, ele estava em casa, tinha acordado cedo e tal, né? E ela se surpreendeu, ele no banheiro fazendo a barba, e um cavalete lá, e ele pintando, né? E aí saiu, pai, está pintando, tá? Ele disse, eu não gosto de perder tempo, o tempo tem que ser muito bem utilizado. Então, enquanto ele fazia a barba, que achava que estava perdendo tempo, naquele momento ele dava umas pinceladas. Muito bem, começou assim. E depois, então, ele tinha uma pessoa que era amiga dele, que era artista plástica também, e professora de pintura, e a partir daí ele foi adquirindo mais e mais a técnica de trabalhar com a tela tal, e as tintas, né? E transformou-se num grande artista plástico. Aí vem. Realmente ele transformou-se num grande, expondo assim nos grandes salões do Brasil e no exterior. O Jorge, essa pergunta sua foi muito interessante, porque ele realmente era muito facetado, né? E dentro desse contexto, a gente pode dizer, recentemente, no Rio de Janeiro, ocorreu uma exposição chamada Pintura em Pânico, da obra completa do Jorge de Lima, né? Então, essa exposição passou mais de um mês lá, e críticos assim do Brasil inteiro. Isso está, né? Na internet? Está na internet. Só é acessar lá, você vai botar no Google lá, Pintura em Pânico, aí já aparece lá, você clica. A Pintura em Pânico, exatamente. Aí aparece e tal, com depoimentos de críticos, né? Tanto da literatura como das artes plásticas. Tal. Então, a obra do Jorge não é uma coisa aleatória dentro desse universo, né, das artes plásticas, de jeito nenhum. No início, inclusive, ele foi bastante combatido, é muito interessante. Bastante combatido. Tem críticas sérias em cima da obra dele no início. Depois o pessoal se aquietou. Porque ele disse, olha, não estou ligando para nada disso. Não pode falar, mas eu vou fazer. E as fotomontagens, então, são que vocês têm aqui reproduções também, né, cópias das fotomontagens dele. Exatamente. E tem uma pérola aqui, né? Uma pérola rara. Tem uma obra original dele, né? Essa obra é das primeiras, é já ele consagrado. Aquela que é o Cavaleiro de Jorge, né? Então, uma obra extraordinária, que ele levava o nome de Jorge. Num poema ele faz uma homenagem ao dia dele, de 23 de abril, que é o dia de São Jorge. E depois ele pinta um quadro de Jorge. Então ele era um Jorge mesmo. Um jorgista, né? Um jorgista. Era um Jorge em todos os aspectos, né? Então, Chico, essa obra
do Jorge, então, tem substância, ela tem credibilidade enquanto artista plástico. Hoje a obra dele está espalhada. Como é que está a obra do Jorge como artista plástico? Ela tem algum lugar específico? Ela está espalhada em vários locais? A maioria dos quadros dele, da obra dele, está na casa de uma sobrinha dele em Recife. Então a sobrinha dele, ela tem um acervo da maior obra, quer dizer, do acervo maior da obra do Jorge de Lima, né? Isso também dito pela própria filha, a dona Tereza Jorge de Lima. Chico, essa visita você faz periodicamente. Conta como é esse projeto que você está desenvolvendo aqui. Pois é, esse projeto surgiu aqui na Casa Jorge de Lima, que é dirigida, a gente queria agradecer, inclusive, como é o nome da diretora. Emília é uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito competente que dirige a casa, não é? Aqui esteve um período também o Carlito Lima, e a Emília é que eu sempre, quando eu aqui trago o pessoal, os alunos e tal, sempre são muito bem recebidos, e ela é uma pessoa muito sensível a tudo isso e muito ativa também, né? Aí vem os agradecimentos a ela, o espaço cedido, né? E o Jorge, como a gente sabe, é um patrimônio nosso, né? Um patrimônio alagoano. A gente tem que cuidar bem desse patrimônio, zelar muito bem por ele, né? Que tem muita gente que vem, Paulo, aqui em Alagoas, fazer visita eminentemente cultural, de turista, né? Turistas, tal, né? Turismo cultural. Turismo cultural. E o foco direto é aqui. Mas o trabalho seu, então, é como? O meu trabalho é um trabalho... Esse trabalho que a gente está fazendo? Os alunos vêm, né? Então eu falo exatamente, exponho tudo isso que foi colocado aqui. O grupo de turistas também. O grupo de turistas. Então, pessoas que se interessem, fazem um grupo, né? E vêm para cá, marcam um dia, tenho meus contatos, e eu venho e faço com muito prazer. Isso aqui é um espaço público, né? Então faço com muito prazer. Eu chego aqui e faço tudo isso que foi colocado aqui, que foi abordado aqui, né, na sua entrevista, né? Tem um número ou um e-mail que você possa colocar para as pessoas que estejam interessadas em, porque tem que ser agendado, né? Tem que ser agendado, eu vou dar um e-mail sim, o telefone. E queria também te agradecer muito pelo espaço que você me cedeu, né? A TV Assembleia, né? Então, um espaço que foi dado pelo seu programa, e dizer assim, um dado muito interessante, por exemplo, o Jorge de Lima pertence a uma fase da literatura brasileira, e isso também cai no vestibular. Não é? Então os alunos que vêm para cá, eles vêm também para fazer trabalho de literatura brasileira, de língua portuguesa, né? Então, e que vão utilizar isso lá no vestibular, outros estudantes de letras da universidade, enfim. Então, essa obra do Jorge de Lima está enquadrada num contexto da literatura, que é muito importante, que é matéria curricular, né? E além de tudo isso, você vai se deleitar com um extraordinário artista que é o Jorge. Muito bem, muito bem. Então daqui a gente começa a visitar a casa dos outros, né, pela sala de visita, né? Daqui a pouco a gente vai chegando lá para a cozinha, mas os espaços mais íntimos a gente deixa para o fim. Né? E eu queria que agora a gente tenha um espaçozinho aqui que você já me falou, que existem móveis originais do Jorge, utensílios, as coisas pessoais dele, algumas coisas pessoais. Eu queria que a gente terminasse esse bate-papo para lá. Vamos para lá? Vamos ver esse espaço. E depois então eu dou meus contatos para você. Pronto. É verdade. Né? Não, então vamos dar logo os contatos. Já que eu pedi, é que eu atropelei você, Chico, aqui. Eu sou um apresentador atabalhoado. Lhe atropelei. Vamos lá. Então, voltando um pouco, vamos para os contatos. Sim, encerramos aqui com os contatos do Chico, para quem quiser agendar essa visita. Diga lá, Chico. Meus contatos, vocês podem enviar e-mail para chicodeassisator@gmail.com ou então no telefone 82-9133-1206. Bom, mas você tem um blog que eu visito lá, e diga esse blog que é muito interessante, o blog do Chico, toda a carreira dele.